E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, canal do Prof. Vitor Nogami. Hoje vamos falar sobre o NPS. Não se esquece de inscrever, não se esquece de dar o seu like. Depois da vinheta, acompanhe comigo, o Net Promoter Score. Então, qual que é o objetivo do NPS hoje? É analisar esse poder de indicação, de satisfação perante os consumidores. Porém, no começo, o Net Promoter Score ele foi calculado para tentar entender a relação do aumento do valor da empresa, principalmente na bolsa de valores. O que o pessoal queria identificar? Qual era a variável, quais eram as variáveis que melhor explicavam, melhor influenciavam a valorização da empresa no futuro e, consequentemente, o aumento do seu valor na bolsa de valores. Então foram avaliadas vários indicadores, várias variáveis, né? Várias questões. O próprio faturamento, número de vendas, investimento em marketing, investimento em treinamento, quantos funcionários são contratados ou desligados, por exemplo, são vários indicadores, vários números. Fazendo uma análise estatística de qual desses indicadores influenciam a empresa a ter um melhor valor no futuro, uma melhor valorização da sua ação na bolsa, identificaram que esta questão no questionário, probabilidade de 0 a 10 de indicar a nossa empresa para um amigo ou parente, ela é a que mais explicava o aumento de valorização na bolsa quando essa nota era 9 ou 10. Então, quando as empresas tinham no resultado da sua pesquisa a informação que os clientes realmente indicavam aquela empresa para amigos e parentes, significava que no futuro ela ia ter valor. Bom, isso é um tanto quanto óbvio. Por quê? Porque se as empresas estão falando bem, se os clientes estão falando bem das empresas e vão indicar, significam que vão consumir de novo, que vão falar bem, que vão falar para as outras pessoas irem. Logo, o boca a boca vai aumentar, e não tem nada melhor do que o boca a boca. O boca a boca vai aumentar e as vendas vão aumentar, a empresa vai se valorizar e o valor da ação dessa empresa na bolsa pode crescer inevitavelmente, porque tudo vai bem, as vendas vão bem, a imagem da marca vai bem. E aí o pessoal escreveu um artigo na Harvard Business Review, uma das principais revistas de negócios do mundo. O nome do artigo se chamava The One Number You Need to Grow. Um número que você precisa para o crescimento. Você precisa de um número. Eles explicam então que se você tiver um número desse indicador do NPS, dessa indicação de 0 a 10, a probabilidade de indicação, se ele for alto, significa que a sua empresa está indo bem e ela vai se valorizar no futuro. Depois eles escreveram um livro chamado Ultimate Question. O Fred Weichel é o autor, escreveu junto com a empresa de consultoria Bain Company, uma grande empresa de consultoria no mundo, escreveram um livro para explicar melhor um pouco sobre essa questão, quais foram as análises que eles fizeram e como as empresas poderiam se utilizar desta avaliação, dessa questão, para realmente melhorar o seu atendimento, melhorar o relacionamento, melhorar o seu serviço em si e, consequentemente, aumentar as vendas. Bom, tudo que é bom tem replay, né? Então, eles escreveram o The Ultimate Question, a pergunta definitiva 2.0, não é só filme que tem 2.0 não. E continuaram explorando o uso deste indicador em diversas empresas, em diversos setores, quais são as vantagens, quais são as desvantagens desse indicador no mercado, em diversas empresas. Bom, por que o NPS se popularizou? Por conta da sua fácil aplicação, por conta do fácil cálculo e principalmente pela repercussão na bolsa, né? Então, tudo que repercute na bolsa chama bastante atenção da mídia e aí as pessoas começaram a utilizar com maior frequência. As vantagens do NPS, né? Ele é muito simples. Você pode fazer uma pergunta de uma maneira muito rápida. Então, ele é simples, rápido e fácil. Então, ele se popularizou também por conta disso. Uma outra vantagem, ele é quantificável. A gente consegue tirar dali um indicador quantitativo, uma análise quantitativa de como está o desempenho da nossa empresa. E ele também é padronizável, ele é padronizado, eu consigo replicar essa pesquisa em diferentes contextos, em diferentes mercados, em diferentes empresas, para fazer o que? Depois, a comparação. Então, eu posso comparar a empresa 1 com a empresa 2, a empresa numa cidade, a empresa numa outra cidade,
uma equipe de vendas com uma outra equipe de vendas, o NPS de um vendedor que tem uma carteira de clientes e o NPS de um outro vendedor que tem outra carteira de clientes. Naturalmente, aquele vendedor que tiver um NPS maior em relação aos seus clientes provavelmente tem um maior desempenho em vendas também. Então, essa é uma das principais vantagens do NPS, ele é muito simples, fácil e rápido. Bom, como é que a gente calcula então o NPS? A gente tem que conhecer os 3 tipos de clientes que o NPS considera. São os promotores, os passivos, ou também chamados de neutros, e os detratores. Quem são os promotores? São aqueles clientes que falam bem da sua empresa. São os defensores, os embaixadores da marca. Eles tiveram uma boa experiência e gostariam de ter de novo e gostariam que seus amigos e familiares também tivessem essa boa experiência e falam bem da sua empresa. Geralmente essas pessoas respondem 9 ou 10 para a pergunta de probabilidade se indicaria ou não. Já os clientes passivos e os neutros são aqueles que respondem 7 ou 8. Significa esses 7 ou 8 que eles não estão exorbitantemente satisfeitos, estão super felizes que tiveram uma boa experiência, mas também não significa que eles ficaram insatisfeitos. Eles, ok, tiveram a sua expectativa ali suprida, nada sensacional, mas nada de ruim também. Já os detratores, esses sim, são aqueles que tiveram uma experiência ruim, que reclamaram, que com certeza não vão voltar, e além disso, muitos deles podem até criticar e falar mal da sua empresa para outras empresas. Então a gente tem que dominar este conceito: os promotores, os passivos e os detratores. E como é que é a fórmula? A fórmula do NPS é a porcentagem dos promotores menos a porcentagem dos detratores, ou seja, a gente não utiliza os passivos, a gente não utiliza o pessoal que ficou neutro e votou 7 e 8. Vamos fazer um exercício aqui de como é que se calcula isso então, esse NPS que são os promotores dividido pelos detratores, ou melhor, subtraído pelos detratores. Vamos supor que a gente tem uma padaria e na nossa padaria nós conseguimos 350 respondentes para a nossa pesquisa, para a nossa pergunta de NPS. E 280 falaram 9 e 10, que é a probabilidade de indicar. Ou seja, eu tenho 280 promotores na minha empresa. Desculpa, eu tenho 280 promotores de clientes que vão falar bem da minha empresa. Por outro lado, 40 falaram 7 e 8. Esses 7 e 8 são os passivos. E 30 falaram que a probabilidade é de 0 a 6. Esses são os detratores. Então, como que a gente faz o cálculo? Vamos descobrir a porcentagem de cada um desses clientes, desse grupo de clientes. 280 dividido por 350, eu tenho 80% de promotores. Eu faço 40 dividido por 350, eu tenho 11,4% de passivos. E 30 dividido por 350, eu tenho 8,6% de detratores. A partir daí que a gente faz a nossa subtração. A porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. 80% menos 8,6%, eu tenho 71,4%. Esse é um NPS bom, mas ele sozinho não quer dizer muita coisa. A gente tem que comparar com outros NPS. Via de regra, a gente pode considerar que ele é bom. A gente teve muitos promotores e poucos detratores e poucos passivos. Vamos ver um outro exemplo. A gente tem aqui uma outra padaria. Essa padaria fez uma pesquisa, a mesma pesquisa, e identificou 270 respondentes. Desses 270 respondentes, 80 deu nota 9 e 10, 140, 7 e 8 e 50 deram nota de 0 a 10, de 0 a 6. Então, a gente tem bastante passivo aqui. Como é que a gente vê a porcentagem? Divide o número do grupo pelo total. 80 dividido por 270, 29,6%. 140 dividido por 270, 51,9%. 50 dividido por 270, 18,5%. O que a gente faz? Subtrai os promotores pelos detratores, a gente tem 11,1%. Nossa, mas 51,9% não participou da conta, porque eles são passivos. Isso. Ele é o famoso não fede, não cheira. Ele nem fala bem, nem fala mal, então ele sai da conta do cálculo do NPS. Então notem que cada NPS vai ter uma amostra diferente, depende do número de passivos. Aqui a gente tem um terceiro caso. No primeiro caso a gente tinha bastante promotores, no segundo caso a gente tinha bastante passivos, e agora a gente tem muitos detratores. Imagina uma outra padaria que fez a pesquisa com 310 respondentes. 80 disseram que a probabilidade de indicar para um parente ou família é de 9 a 10. Outros 80 deram essa nota de 7 a 8, são os passivos. Agora, 150 tiveram uma experiência negativa e deram uma nota de 0 a 6, são os detratores. Então, a gente tem 25,8% de promotores, 25,8% de passivos,
48,4% de detratores. Qual é a nossa conta? 25,8 menos 48,4, eu tenho menos 22,6% de NPS. É um NPS negativo, é um NPS ruim. Então, vocês notaram que a gente tinha um NPS grande, um médio e um pequeno. O que define um NPS bom? Quanto mais promotores, melhor. O passivo não entra na conta, mas se tem muito passivo, ele deixa de ser um valor positivo para o promotor. Então, não ter muito passivo não é bom, porque você está deixando de ter promotor. Agora, pior do que ter muito passivo é ter muito detrator, porque ele, além de entrar na conta, ele subtrai o poder dos promotores. Então, quanto mais promotores, melhor. Se tivermos muitos passivos, é ruim. Agora, se tivermos muitos detratores, aí nosso NPS vai lá para baixo. Bom, aí eu estava comentando com vocês, né? O que é um NPS bom? O NPS consideravelmente bom são aqueles acima de 50. Aqueles acima de 75 são excelentes. É o que a gente chama de zona de excelência. A empresa está levando uma experiência muito positiva para o cliente e o cliente fala bem da empresa para todo mundo. É aquela loja, aquela experiência, aquela experiência de consumo que você sai maravilhado e quer que outras pessoas experimentem também. A zona de qualidade de 50 a 75 pontos de NPS também é uma boa zona. Não é aquela maravilha, mas o cliente saiu satisfeito e provavelmente ele vai voltar. Agora, a zona de aperfeiçoamento, ela liga um sinal amarelo. Opa, eu não tenho clientes totalmente satisfeitos. Eles estão ali, beleza. Talvez não tenha outra opção, talvez estão cômodos, mas é preciso fazer uma revisão ali para entender por que o NPS não está acima de 50. Agora, quando a gente tem mais detratores, pessoal, do que promotores, do que passivos, a gente está na zona crítica. O que isso significa? Que os clientes tiveram uma péssima experiência, que eles reclamaram, que eles não gostaram, que eles tiveram problemas com o uso do produto, do serviço, que eles não tiveram um bom atendimento. Se você tiver um NPS negativo, tenha certeza que se você não fizer nada para mudar, a empresa é candidata a fechar as portas. Então, se o NPS é negativo e continua negativo, provavelmente os clientes estão, provavelmente não, com certeza os clientes estão muito insatisfeitos e provavelmente essa empresa pode fechar. E aí eu queria finalizar dizendo sobre a desvantagem do NPS. Bom, uma desvantagem é que ele é apenas um número e a gente desconsidera várias outras coisas na hora de fazer a conta. E o livro considera isso e fala que é um dos números mais importantes, mas a gente desconsidera outras coisas. Outra coisa, outro ponto negativo, ele é muito sensível. Então, se acontece qualquer coisa com o cliente, ele já baixa a nota e aumenta o número de detratores e às vezes aquilo pode ser até um exagero para aquele contexto. E pelo fato de ser sensível, tem um terceiro ponto. Ele é muito sensível ao tamanho da amostra. Se a gente tem uma amostra muito pequena, de repente essa nota vai ficar muito baixa ou muito alta por um pequeno contexto. E isso pode até mascarar o resultado do seu NPS. Então, o que eu queria dizer? Use o NPS com parcimônia e com segurança. Compare você com você mesmo. Compare você através do tempo. Compare você com as lojas diferentes que você tem, a loja 1 com a loja 2, franquia 1 com franquia 2. Vamos comparar com uma outra empresa. A não ser que você tenha perguntado para o seu cliente sobre outra empresa, você tenha todo o domínio do questionário da pesquisa, é ruim você comparar o seu NPS com o outro que você não sabe como aconteceu a pesquisa. Então, é um ótimo indicador, pode balizar muito a sua gestão. No entanto, tem que ser usado com bastante maturidade, com bastante segurança. E aí, o que acharam do vídeo? Deixa o feedback para mim aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, quer conversar sobre o NPS, fazer o cálculo, dá um like, compartilha para alguém que precisa conhecer o NPS. Me segue lá no Instagram, @VitorNogami, sempre com conteúdo sobre negócios, inovação, marketing e empreendedorismo. Um grande abraço, tchau, tchau!